Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas histórias do livro dos reis que são, assim, o dia e a noite. De um lado, a gente tem um único erro, um deslize, que leva a consequências fatais imediatas. E do outro, uma misericórdia que parece impensável dada a pessoas que, sinceramente, pareciam não merecer. Então, bora tentar entender essa tensão. Nossa primeira história está lá em 1 Reis, capítulo 13. A gente começa com um homem de Deus que recebe uma missão divina. A tarefa, confrontar um rei idólatra, o Jeroboão, que tinha basicamente criado uma religião paralela em Israel. Era uma missão perigosíssima e que veio com regras muito, mas muito claras. Então o homem de Deus chega em Betel e confronta o rei bem na hora do sacrifício, profetizando contra o altar. Quando o rei Jeroboão estica a mão para mandar prender o profeta, a mão dele seca, fica paralisada. Na mesma hora, o altar se parte ao meio, exatamente como o profeta disse que ia acontecer. A mão do rei só volta ao normal depois que o profeta ora por ele. Quer dizer, um sinal bem claro da autoridade divina que ele carregava. E aqui está o ponto central da história. A missão tinha instruções super específicas. Ele não podia comer, não podia beber, nem aceitar qualquer tipo de hospitalidade. E também não podia voltar pelo mesmo caminho. Isso tudo simbolizava um corte total com a corrupção religiosa daquele lugar. A obediência tinha que ser absoluta, sem meio termo. Só que é aí que a história dá uma virada trágica. Já no caminho de volta, um outro profeta, um senhor mais velho que morava em Betel, vai atrás dele. E ele mente. Ele diz que um anjo apareceu para ele com uma nova ordem de Deus, convidando o homem de Deus para ir para a casa dele comer e beber. E o profeta de Judá, mesmo tendo recebido uma ordem direta de Deus, acredita na mentira e desobedece. A consequência é imediata e brutal. Na estrada, um leão o ataca e mata. Mas tem um detalhe muito estranho, sobrenatural até. O leão não come o corpo, nem ataca o jumento que estava com ele. O leão e o jumento ficam ali, parados, um de cada lado do corpo. Isso era um sinal para todo mundo que passasse por ali de que não foi um ataque animal qualquer, foi um ato de juízo divino. Essa primeira história deixa um padrão de justiça bem rigoroso, né? Um ato de desobediência, mesmo que a pessoa tenha sido enganada, resultou em morte. E isso nos leva a uma pergunta muito importante para a próxima história. O que acontece quando a desobediência não é só um deslize, mas um estilo de vida completo? Agora a gente pula para 2 Reis, capítulo 13. O cenário aqui é bem sombrio para o reino de Israel. Os reis da época, como Jeoacás e o filho dele, Jeoás, são definidos basicamente por uma coisa: fazer o que era mal aos olhos do Senhor continuamente. Olha, esses reis não eram só pessoas com falhas. Eles ativamente mantinham e incentivavam a idolatria que o Jeroboão tinha começado lá atrás. E a consequência disso foi a ira de Deus, que veio em forma de opressão militar. O exército da Síria simplesmente dominou Israel, deixando o exército deles em frangalhos. E é aqui que a gente vê um paradoxo impressionante. No meio desse sofrimento todo, o rei Jeoacás, que nunca se arrependeu de verdade dos seus pecados, clama a Deus por ajuda. E a resposta é surpreendente. Deus ouve o clamor dele. Ele envia um libertador para salvar Israel do domínio sírio, mesmo que o povo continuasse na sua idolatria de sempre. A história continua com o filho do Jeoacás, o rei Joás, que também não era flor que se cheire. Ele vai visitar o grande profeta Eliseu, que já está velhinho, no seu leito de morte. E essa cena é de um drama incrível porque o destino da nação inteira vai ser decidido ali. Quando o rei Joás vê Eliseu morrendo, ele chora e diz essa frase. E essa é a mesmíssima frase que o próprio Eliseu gritou quando o profeta Elias foi levado aos céus. O que isso mostra? Que mesmo esse rei idólatra sabia que a verdadeira proteção de Israel não vinha do exército, mas sim da presença espiritual de profetas como Eliseu. Então Eliseu, em seus últimos momentos, guia o rei num ato profético. O primeiro tiro pela janela simbolizava a vitória que Deus ia dar contra a Síria, mas o teste de verdade veio depois. O rei deveria pegar as outras flechas e golpear o chão com elas. Esse gesto iria mostrar a fé e a intensidade do desejo dele por essa vitória prometida. Mas o rei hesita. Ele bate no chão só 3 vezes e para. A reação de Eliseu é de pura frustração. A falta de paixão, de zelo do rei, acabou limitando o tamanho da vitória que Deus estava oferecendo. Ele ia ter a libertação, sim, mas não a vitória completa que poderia ter alcançado se tivesse mostrado mais fé e mais garra. Isso tudo nos traz de volta àquela pergunta principal. Por que Deus mostrou misericórdia com esses reis que viviam desobedecendo, se um profeta foi morto por um único erro?
A resposta, a gente descobre, não tem a ver com o mérito dos reis, mas sim com o caráter do próprio Deus. A chave para entender isso está na aliança de Deus. Séculos antes de tudo isso, Deus tinha feito uma promessa incondicional aos patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Uma promessa de ser o Deus deles, de dar a eles uma terra e descendentes. Essa promessa era a base de tudo. Ou seja, a compaixão de Deus não era porque os reis ou o povo mereciam, de jeito nenhum. Era porque Deus é fiel ao que ele mesmo prometeu. Ele se recusou a destruir a nação por completo por causa da sua aliança. A misericórdia estava enraizada em quem Deus é, não em quem o povo era. E a história de Eliseu não termina com a morte dele. O capítulo 13 nos deixa com uma última cena, um evento quase bizarro, que funciona como um epílogo poderoso para a vida desse profeta. Pensa na cena. Um grupo de israelitas está no meio de um funeral, enterrando um amigo. De repente, eles avistam um bando de invasores moabitas vindo na direção deles. É pânico total. Eles precisam se livrar do corpo e fugir. Na pressa, o túmulo mais próximo que eles veem é o de Eliseu. Sem nem pensar duas vezes, eles jogam o corpo do falecido lá dentro para poderem escapar e se salvar. Foi um encontro totalmente acidental. Então, o impensável acontece. No momento em que o corpo do homem morto encosta nos ossos do profeta morto, o homem volta à vida e fica de pé. É um testemunho final inacreditável do poder de Deus que dá a vida, um poder que continuou ligado ao seu servo fiel, mesmo depois da morte. No fim das contas, a gente fica com essa tensão, né? De um lado, um juízo severíssimo, por uma única falha. Do outro, uma graça que parece não ter fim para pecadores de carteirinha. Tudo por causa de uma promessa antiga. Talvez a questão não seja qual dos dois é Deus, mas sim como a gente aprende a viver na realidade de que Ele é as duas coisas, justo e misericordioso. O que isso significa para a nossa forma de entender a fé e a obediência? Fica aí a reflexão.